Então hoje a gente vai falar sobre o arquivo de casos inexplicáveis, o que é este item do Batman e quando ele surgiu. E ó, não foi com o Grant Morrison. Vem comigo conferir mais uma Bat-História. Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje nós vamos adicionar mais um vídeo na nossa playlist de Bat-História, onde eu conto vários itens, vários locais famosos do universo do morcego. E hoje a gente vai falar então sobre o arquivo de casos inexplicáveis, um item que tem aparecido bastante nas histórias recentes do Batman lá nos Estados Unidos, que é literalmente um caderninho preto onde o Batman faz umas anotações diferentes nele. Mas antes de eu contar sobre esse item famoso do Batman, não deixe de curtir esse vídeo porque você ajuda ele a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo, aproveite e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego. Bom, meus amigos, quando a gente faz uma linha cronológica envolvendo então as aparições do caderninho preto do Batman, nós vamos ver que ele tem a sua fase mais famosa quando Grant Morrison começou a escrever as histórias do Batman. Só que na verdade esse item surgiu há muito tempo atrás aí dentro das tramas do Homem-Morcego, pois o Batman como detetive faz anotações de todos os seus casos dentro de computadores hoje em dia, mas antes fazia também anotações próprias. Todo caso resolvido é uma anotação feita lá e deixado dentro da Batcaverna, que é o seu arquivo também. E junto com os arquivos de casos resolvidos, ele tinha também casos que eram tanto quanto extraordinários na sua vida. E a primeira menção que a gente teve então de um caderninho que falava sobre casos inexplicáveis foi na Detective Comics número 148, publicada em junho de 1949 com a história O Experimento do Professor Zero, onde a trama basicamente começava com o Batman e Robin encarando duas redomas pequenas, que nas palavras do Robin era um caso que ninguém nunca iria acreditar se fosse contado, o caso que se chama The Pygmy Plot, ou o enredo do Pigmeu. E é nesse momento então que o Batman puxa um caderninho, que nas palavras dele é o Cased Book, com o caso 1042, que é este que envolve este troféu que o Robin estava citando agora há pouco. Que era basicamente um crime onde um professor maluco, o Professor Zero do título da trama, encolheu Batman e Robin através de uma máquina, capturando Batman e Robin e deixando os dois naquelas redomas. Posteriormente, Batman e Robin conseguiriam então voltar à sua forma normal e conseguir capturar o Professor Zero, ressaltando toda essa história no seu caderninho e colocando o caso como resolvido. Mas de qualquer maneira era um caso que era bem extraordinário na figura dos casos que o Batman enfrentava. Porque o fato é, a Era de Prata é o momento onde o Homem-Morcego enfrenta os casos mais bizarros possíveis. Batman enfrenta alienígenas, Batman enfrenta múmias, Batman se veste como múmia, Batman enfrenta monstros e etc. Enfrenta o Batmirim, ou na verdade tem a visita do Batmirim. Mas a Era de Ouro também tinha suas histórias que extrapolavam o ordinário. Não ficavam só histórias que calcavam o crime mundano tal qual a gente conhece. Tempos depois nós viríamos outra pessoa também lidar com casos extraordinários. E esse autor, esse roteirista, era o Alan Grant. E isso foi acontecer pela primeira vez na edição número 592 da Detective Comics, na história The Fear, onde essas histórias eram intituladas como Cased Book, e depois recebiam como subtítulo o nome da história propriamente dita, que eram histórias que também abordavam casos extraordinários. Essa história, por exemplo, da Detective Comics número 592, tratava sobre o vilão chamado Cornelius Stirk. Cornelius é uma espécie de serial killer que arrancava o coração das pessoas e comia eles. Só que precisava ser coração de pessoas que acabaram de morrer com o medo. E além disso, o próprio Cornelius tinha uma espécie de poder, uma espécie de magia que fazia com que a sua face se alterasse para a pessoa que havia ele. Então, em alguns momentos ele se disfarça como Abraham Lincoln, depois como Jesus Cristo. Então era o Batman lidando com um caso que também não era do ordinário, era algo extraordinário. Na Detective Comics número 591 nós tínhamos a história chamada Aborígene, que mostrava basicamente um aborígene imortal que buscava uma relíquia australiana roubada pela máfia de Gotham. História essa que também tinha como título Case Book. Para depois então o Grant Morrison vir com a sua fase e novamente abordar então esse caderninho, chamando ele de Black Case Book. É realmente nesse momento que nós temos a nomenclatura chamada Black aparecendo dentro desse caderninho. Na verdade é aqui no Brasil que ele tem essa nomenclatura chamada de Arquivo de Casos Inexplicáveis. Nas suas nomenclaturas originais, o inexplicável não aparece dentro da nomenclatura do arquivo. Mas de qualquer maneira, o inexplicável é citado também na história escrita pelo Grant Morrison quando é referenciado esse livro. Essa referência é feita na edição número 665 da revista Batman, onde em determinado momento, depois que o Batman é atacado por um vilão gigantesco, a la Bane, ele acaba ficando de cama tentando se tratar, que chega a questionar o Alfred sobre então o Black Case Book, que era o arquivo então que tratava sobre as coisas extraordinárias como fantasmas, vampiros, viajantes do tempo, que eram todas as coisas que eram inexplicáveis
inexplicáveis nas palavras do Batman que nunca havia sido resolvidos. Talvez na verdade os livros que a gente viu anteriormente que trataram do extraordinário não eram este livro que o Batman referenciou através da fase do Grant Morrison, por mais que a linha de pensamento, o raciocínio seja parecido. São casos que parecem extraordinários, que são extraordinários na visão do Batman. Até porque o Batman ser encolhido, o Batman enfrentar um ser que é imortal, são casos extraordinários também. Só que o lance é que esses casos anteriormente citados, eles tinham uma espécie de explicação. E os casos que o Batman enfrentou na Era de Prata, que são retratados no Black Case Book, no arquivo de casos explicáveis, em tese não teriam explicações. Mas na verdade a sua maioria tinha sim explicação. Porque nas histórias citadas, o Batman conseguia resolver os casos, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Pois dentro da fase do Grant Morrison, ele usou então esse arquivo de casos inexplicáveis para ressurgir coisas da Era de Prata, como por exemplo o Batmirim, como por exemplo o fato do pai do Batman ter sido o primeiro Batman quando o Thomas usou uma fantasia de Homem-Morcego para uma festa de Halloween, quando o Batman conheceu o Dr. Hurt pela primeira vez. Por Grant Morrison conseguir trazer então esses elementos da Era de Prata, ele acabou colocando esse fator inexplicável, por isso que se chama então o arquivo de casos inexplicáveis. Inclusive nos Estados Unidos e no Brasil chegou a sair um encadernado chamado Arquivo de Casos Inexplicáveis, onde trazia todas as histórias que o Grant Morrison se baseou da Era de Prata para fazer as suas próprias histórias na Era Moderna. As histórias que estão nesse encadernado são as seguintes: a Batman número 62 com a história O Batman da Inglaterra, a Batman 65 que trazia a história Um Parceiro para o Batman, Batman número 86 que trazia o Batman com um chefe índio, a Detective Comics número 215 que trazia os Batmans das várias nações, a Detective Comics número 235 que trazia o primeiro Batman, que era o Thomas Wayne, a World's Finest número 89 que trazia o conceito do clube de heróis. Depois nós temos a Detective Comics número 247 com a história do homem que acabou com a carreira do Homem-Morcego, Batman 112 que trazia a história Eu Sou Realmente o Batman, a Batman 113 que trazia pela primeira vez o conceito do Batman de Zunenar. Inclusive o Batman de Zunenar já foi tratado aqui na playlist de Bat-História, vou deixar aparecendo aqui no card em cima caso você queira conhecer este personagem, esta figura pitoresca. A Detective Comics número 267, onde o Batman encontrava pela primeira vez o Batmirim, Batman número 134 com a criatura de arco-íris, a Batman número 156 com a história O Robin Morre ao Amanhecer, que é quando o Homem-Morcego conheceu pela primeira vez e nos foi apresentado o Dr. Hurt, e fechava com a Batman 162, que nós tínhamos a criatura Batman. Esse encadernado saiu pela editora Panini só uma vez na vida e você tem que recorrer aos sebos para conseguir encontrar esse material. E bem, na verdade foi uma bela maneira do Grant Morrison poder resgatar as histórias da Era de Prata, que é um período que é bem desprezado pelas pessoas, tendo em vista essa questão do extraordinário, mas a justificativa do autor foi muito boa então para poder resgatar essas tramas milaborantes. Só que o arquivo de casos inexplicáveis acabou não parando por aí e outras pessoas começaram a explorar também esse conceito, um pouco mais pé no chão, eu diria. A gente viu o arquivo de casos inexplicáveis voltar em determinado momento com o Peter G. Tomasi na revista Detective Comics anual número 2, onde através do arquivo de casos inexplicáveis ele resgatou a história do Batman ano 2 e o vilão chamado Ceifador. Batman ano 2 é uma história onde a gente viu o Homem-Morcego atuar de uma maneira bizarra, usando arma de fogo, se aliando com o assassino de seus pais e enfrentando então esse primeiro vigilante que é o Ceifador, o primeiro vigilante de Gotham que era bem assassino. Só que veja que esse caso que foi abordado nessa história não trata-se de um caso inexplicável. O Ceifador não é uma coisa bizarra, uma coisa extraordinária, é um vigilante comum entre aspas, mas ainda assim não é algo que beira a bizarrice. O próprio Peter J. Tomasi explica na edição que o arquivo de casos inexplicáveis continha aventuras que não eram usuais, a figura do Homem-Morcego, bem como continha aventuras que eram inexplicáveis, literalmente, com inclusive o Alfred relembrando o caso do Dr. Hurt do Batman Rest in Peace. Só que o arquivo também continha as maiores falhas do Batman dentro das suas aventuras no começo de sua carreira, uma coleção de detalhes que poderiam ser usadas mais pra frente, tal qual por exemplo o Batman ano 2. Para então nós chegamos às edições mais recentes da revista Detective Comics, como a 1027, a 1029 e a 1030. Hoje nós estamos acompanhando uma trama que envolve o arquivo de casos inexplicáveis e a figura do Damian. O Batman na edição número 1027 foi resgatar o arquivo de casos inexplicáveis da Torre Wayne que estava sendo dominado pelo Coringa e que não é mais propriedade do Batman, do Bruce Wayne especificamente, para então nas edições 1029 e 1030 o Damian Wayne roubar o arquivo de casos inexplicáveis do Bruce Wayne, onde é explicado basicamente, pelo menos na última edição que a gente viu até agora, que o arquivo de casos inexplicáveis traz casos que o Homem-Morcego realmente não resolveu até então, casos que também são mundanos. Um dos casos que é citado é uma tentativa de assassinato do Bruce e do Alfred, que a princípio parece ser um caso que o Bruce Wayne não conseguiu resolver,
E é um caso bem antigo, onde o Bruce era uma pessoa bem mais nova. Então o conceito do arquivo de casos inexplicáveis deixou de ser um tanto quanto extraordinário para trabalhar então esses casos que realmente eles não foram resolvidos por detalhes alheios ao Batman. E arquivos nesse sentido, com casos que não foram resolvidos, não é uma coisa que é rara. A polícia, acredito no Brasil, nos Estados Unidos, ou em qualquer parte do mundo, tem o seu arquivo de casos que não foram resolvidos. Inclusive tem uma série chamada Cold Case, que é casos que não foram resolvidos, que policiais muito mais pra frente tentam voltar pra resolver. Você conhecia esse item? Você saber de todas as origens, todas as suas aparições até então? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber se você curtiu esse conceito envolvendo o universo do morcego. Além disso, dentro dos casos extraordinários que envolvem o Batman, qual você acha que é o mais bizarro? Traga esse comentário também, quero saber de você. E além disso tudo, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.